Faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. 10 horas da manhã, 36 minutos. Muito bom dia, uma excelente sexta-feira para você que segue com a programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Você ficou com o Circuito Imobiliário, reapresentação amanhã também às 10 da manhã aqui na programação da RB e edição inédita na próxima sexta-feira às 10 horas depois do Jornal Gente. A partir de agora, é o Manhã Bandeirantes quem está chegando para fazer companhia, levar informação, prestação de serviços até às 11h30 da manhã, com o noticiário do dia, a repercussão dos assuntos das últimas horas, o que de mais importante acontece na região metropolitana de Campinas e equipes espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, numa semana agitada, numa semana movimentada, num ambiente político, judiciário e tudo que você sabe que envolve estes últimos dias. O Manhã Bandeirantes, que você acompanha pelo FM 85.7 e pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação, como o aplicativo Bandplay, o portal bandmulti.com.br e o nosso canal do YouTube. Transmissão iniciada direto dos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, aqui no Jardim São Gabriel, em Campinas, de onde falamos em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, com os trabalhos técnicos na mesa de som com o Leandro Lopes, na central técnica com o Danilo Capucci e a coordenação técnica é do Gil Kleber. Quero começar essa edição do Manhã Bandeirantes falando sobre tempo e temperatura, porque o alerta é importante. Seu celular tocou ontem por volta de 12h30, 12h35. A Defesa Civil emitiu um alerta pela baixa umidade relativa do ar na quinta-feira e que não será diferente hoje. Você sabe que todas as tardes no Brasil, gente, a gente sempre fala também sobre a temperatura de momento, a gente coloca as imagens ao vivo do céu de Campinas. Ontem eu me assustei quando abri as informações do CEPAGRE da Unicamp. Eram 10 para 6 da noite, 5h50, portanto. A temperatura em Campinas estava em 31 graus e a umidade relativa do ar estava em 9%. É sensação de deserto, é sensação de estar no Saara, em plena região metropolitana de Campinas. Nesse momento, os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcam 23,5 graus. E a Nath Luquezzi está chegando com a previsão do tempo para a gente saber se o dia permanece seco assim e como ficam as temperaturas para esta sexta-feira. Bom dia para você, Nath Luquezzi.
Bom dia, Heitor. Bom dia aos ouvintes. Um sistema vai se aproximar durante a noite e trazer ventos mais gelados para a região, o que vai marcar uma mudança nas condições do tempo. Esse sistema não traz chuva significativa, mas vai sim ajudar a derrubar um pouco as temperaturas, principalmente durante as noites e manhãs do final de semana. O ar seco ainda vai seguir predominando, mas o clima vai ficar um pouquinho mais agradável em comparação aos últimos dias. Em Campinas o sol aparece, mas amanhece um pouco gelado, com mínima de 13 graus, máximas de 26 graus. Mas atenção, a umidade relativa do ar continua baixa, entre 25% e 35% durante as tardes. Mas a sensação térmica não vai ser tão desconfortável por conta das temperaturas mais amenas. Finalzão de semana um pouquinho mais tranquila, vai dar aquela trégua. Que bom saber, para dar uma aliviada também nesse tempo seco, nesse calor alto. E olha, a Defesa Civil está no estado de São Paulo mobilizando um suporte aéreo e terrestre para combater focos de incêndio que acontecem no interior paulista. A sala SP Sem Fogo já acionou 7 aeronaves para conter chamas em diferentes pontos do estado. Cidade de Cajuru, por exemplo, é um dos locais mais delicados neste momento. Há pelo menos 2 dias o incêndio vem tomando conta de uma área de vegetação, mas não é o único. Em Caçapava ocorreu um incêndio de grandes proporções e causas desconhecidas em uma área natural próximo à Alameda das Seriemas, uma área rural da cidade. Há também ainda um estudo feito para saber qual foi o impacto ambiental numa área de vegetação às margens da rodovia Anhanguera, no trecho que passa por Limeira. Não há nenhum ferido. Muito próximo ali tem alguns condomínios, mas o fogo também não atingiu essa região. Defesa Civil também acompanhando o incêndio em Alto Alegre, outro município paulista, na Avenida Matão. E, segundo informações das equipes que atuam no local, a extinção das chamas aconteceu depois de um longo trabalho acompanhado pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil. Quais são outros pontos de incêndio registrados também nas últimas 24 horas? Em Cajamar, um incêndio em vegetação numa área controlada pelo Corpo de Bombeiros, o fogo controlado pelo Corpo de Bombeiros. Incêndio em Campos do Jordão, em Cruzeiro, Caçapava, Bofete, Piracicaba, um incêndio em vegetação também exigiu um trabalho específico do Corpo de Bombeiros, de brigadistas e de apoio da Polícia Militar. Incêndio em Socorro, Nazaré Paulista e Adamantina. Há um estudo que foi publicado a respeito das queimadas deste século XXI. A revista Nature apontou que metade das queimadas desse século tem influência humana e há impactos muito grandes para o futuro em relação às mudanças climáticas já tão explicadas e destacadas pelos especialistas, pelos cientistas. A repórter Yasmin Sanches está conosco para falar mais sobre esse estudo de uma das principais revistas do mundo científico. Muito bom dia para você, Yasmin. Isso mesmo, bom dia para vocês aí no estúdio, bom dia para todo mundo que está acompanhando. Um estudo inédito publicado ontem pela revista Nature chegou à conclusão que cerca de 50% do agravamento de vários eventos climáticos severos que aconteceram entre 2000 e 2023 podem ser diretamente atribuídos aí à influência das 180 maiores produtoras de combustíveis fósseis e cimento do planeta. Nesse grupo aí estão empresas grandes como Shell e ExxonMobil, mas também estatais e empresas de menor porte. Essa pesquisa levou em consideração 213 ondas de calor que aconteceram em 63 países diferentes e chegou à conclusão que quase um quarto delas não teriam acontecido sem a influência humana, ou seja, 55 dessas ondas de calor que foram analisadas só aconteceram por conta da influência humana, né, do aquecimento causado pelas ações humanas. E aí, esse estudo também chegou à conclusão que as ondas de calor se tornaram 20 vezes mais comum nos anos 2000 e quase 200 vezes mais frequentes na década seguinte, isso em comparação ao período aí antes das indústrias. O estudo também chegou
a conclusão, né, que as grandes empresas são muito responsáveis, mas as empresas menores também apresentam uma contribuição significativa aí nesse estudo, viu? A pesquisa, por fim, concluiu que as 180 maiores empresas são responsáveis por 3/4 de todas as emissões de gás carbônico provenientes aí de combustíveis fósseis e cimento no mundo. Os autores aí concluíram tudo isso e disseram que essa metodologia utilizada nesse estudo é um avanço científico, porque permite não só responsabilizar aí as empresas por esses danos, mas também quantificar aí a responsabilidade de cada empresa específica. Além disso, né, isso pode se tornar aí uma ferramenta de política pública que permite a condenação de empresas específicas, né, a responsabilização delas por eventos climáticos, né, por danos relacionados ao aquecimento global. Porém, os pesquisadores também afirmam que essas condenações aí baseadas em bases científicas ainda são um desafio para acontecerem, viu? Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado a Yasmin Sanches. Tem um outro estudo feito agora em território brasileiro que mostra que quase 1/4 de todo o nosso território do país pegou fogo pelo menos uma vez entre 1985 e 2023. Foram 1.991,1 milhões de hectares. Eu não consigo nem calcular isso na cabeça com uma medição gigantesca, mas a gente pode transformar isso em porcentagem. 23% de todo o território brasileiro entre 85 e 2023 pegou fogo pelo menos uma vez. Da área atingida por incêndio, 68,4% eram vegetação nativa. 31,6% tinham a presença de atividade humana, principalmente a agropecuária. O Cerrado e a Amazônia são os principais biomas vítimas da ação do fogo, seja de origem natural ou provocada pelo homem. Juntos, são 86% da área queimada. Walter Sena, o que um dia parecia assunto de profetas do apocalipse, dos chamados bichos grilo, gente que falava das mudanças climáticas, das transformações do planeta Terra, hoje, além de serem estudos científicos embasados e publicados em locais sérios, já passa a ser também parte da nossa rotina e ou o ser humano como um todo. As nações, as grandes potências, as grandes empresas entendem a gravidade do que a gente está vivendo, ou as próximas gerações vão pagar um preço caro da falta de responsabilidade atual. Bom dia para você, Sena. Bom dia, Heitor. Bom dia a todos que acompanham aqui o Manhã Bandeirantes. É verdade, os estudos científicos já vêm há muito tempo explicando desse problema do aquecimento global. Existem correntes de cientistas, de profissionais que não acreditam nisso e que usam lá outro tipo de argumento, dizendo que já teve um período em séculos passados ou décadas passadas que o mundo era mais quente. Eles dizem lá também que tem uma questão lá de que o oceano joga mais CO2 na atmosfera do que os seres humanos. Tem corrente para tudo, como em todos os assuntos que a gente possa discutir aqui. Mas a gente tem que levar em conta o consenso, ou pelo menos a maior parte da ciência, e é fato, né, de que a emissão de CO2 na atmosfera causa problemas para o meio ambiente. Agora, tem um problema que a gente sempre fala, né? Não adianta toda a humanidade, de uma maneira mais simples, se conscientizar, se as grandes potências planetárias, como os Estados Unidos e a China, continuarem com aquela matriz energética poluída, né? E que gera lá toneladas de poluentes na atmosfera e se recusam ali em seguir as determinações do protocolo de Kyoto, por exemplo, que previa a redução dessa carga de poluentes na atmosfera. Então é um problema porque enquanto a gente fica aqui, né, tem aquela velha coisa de um passarinho, né, que vai lá com o biquinho e joga aguinha no incêndio, depois fala, eu tô fazendo a minha parte. Do ponto de vista poético é muito legal, mas não adianta muito,
você, como ser humano isolado, fazer um pouquinho com a certeza de que indústrias gigantescas espalhadas pelo mundo estão jogando toneladas de poluentes na atmosfera. Então tem que ser uma conscientização total para ver se a gente consegue, evidentemente, resolver isso. Agora, o povo, de maneira isolada, nós aqui embaixo, poderíamos, e aí, claro, eu me incluo, todos nós temos a responsabilidade de tentar, de alguma forma, eleger políticos, pressionar autoridades para que isso acabe acontecendo dentro de leis, né? Por força de lei, que obrigue as empresas a mudarem seus procedimentos, colocarem filtros mais eficientes e aquela coisa toda. Mudar procedimento mesmo. Agora, 10 horas 49 minutos, o Manhã Bandeirantes orienta você que está nas rodovias que cortam o nosso interior paulista. Muito obrigado a quem nos dá carona pelo FM 85.7. Alertando quem segue sentido São Paulo. Tem congestionamento registrado neste momento na rodovia Anhanguera, no trecho que passa por Campinas. Do quilômetro 106 ao quilômetro 104, trânsito lento na entrada da cidade. E isso reflete também na rodovia Anhanguera. Seguindo pela Anhanguera sentido São Paulo, o motorista só vai voltar a enfrentar lentidão na chegada à capital. Na rodovia dos Bandeirantes, o único ponto de lentidão, 1 quilômetro, do KM 14 ao 13, reflexo da lentidão na marginal do Rio Tietê. Melhor opção, portanto, é seguir pela rodovia dos Bandeirantes, ouvindo a Rádio Bandeirantes. Na rodovia Dom Pedro I, mais cedo, um acidente foi registrado no quilômetro 145, bem na entrada da Dom Pedro, para quem está saindo da Anhanguera. Pista sentido Jacareí, interdição chegou a ser feita pela equipe concessionária da faixa da esquerda para o atendimento dessa ocorrência, mas neste momento já há liberação da pista. Também pela Dom Pedro, já no pedágio de Itatiba, o motorista que seguia sentido Jacareí enfrentou lentidão mais cedo por conta de um caminhão quebrado. Se esse foi o seu caso, saiba que o trânsito agora foi liberado porque o caminhão foi retirado, colocado às margens, colocado ali na faixa do acostamento. Se você vai para a região de Sorocaba, atenção, porque tem uma rodovia completamente interditada, a Mário Covas. Cidade de Mairinque, um acidente foi registrado ontem com o tombamento de um caminhão que transportava soda cáustica. Esse produto se esparramou pelo local e ainda é necessária a interdição para a limpeza com segurança. E depois, um estudo sobre quais os impactos ambientais. Edilson Júnior, repórter também na tela da Band Mais TV e aqui da Rádio Bandeirantes Campinas, conta pra gente a dinâmica desse acidente, se alguém se feriu e o trabalho que continua sendo realizado nesta sexta-feira, Edilson. O acidente aconteceu neste trecho da rodovia Mário Covas, na cidade de Mairinque. Este caminhão carregava 15 tanques contendo soda cáustica. Durante uma curva acentuada, 7 deles caíram na rodovia. Cerca de 6.500 litros do produto vazaram no asfalto e também no canteiro. A carga é avaliada em R$ 77 mil. Equipes da CETESB, bombeiros, Defesa Civil e Prefeitura ajudaram na contenção e interdição do tráfego. A GCM, junto com o Corpo de Bombeiros, fez toda essa parte de interditar para oferecer que os munícipes fizessem um caminho alternativo justamente pelo dano, né? Parte do asfalto ficou com uma coloração branca, consequência da secagem do material químico, que também é nocivo para a saúde e meio ambiente. Prefeitura e CETESB também avaliaram possíveis contaminações em rios e reservatórios de água que ficam próximos ao local do acidente. E a nossa preocupação é que pela escada hidráulica que tem ali, ele tivesse atingido algum corpo hídrico abaixo. Mas já notamos que não atingiu, então é um alívio que a gente tem nessa parte. Enquanto a via permanece interditada, a orientação é que os motoristas que utilizam o trecho que liga as rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares busquem rotas alternativas. Após a conclusão dos trabalhos de limpeza e liberação da vicinal, equipes da CETESB devem apurar eventuais danos ambientais e também a responsabilização da empresa proprietária da carga. 10 horas e 53 minutos, um motorista morreu depois de bater o carro numa tentativa de ultrapassagem em alta velocidade na rodovia Heitor Penteado aqui em Campinas. Teve um flagrante feito, inclusive, de uma pessoa que estava num veículo atrás, gravou no celular imagens que você confere no portal bandmulti.com.br. Mas eu conto para você que está nas ondas da Rádio Bandeirantes que elas mostram o momento em que o carro sai da pista da esquerda para a direita,
a seta lateral de um outro automóvel, tomba e no meio disso tudo ainda atinge um poste. Boletim de ocorrência foi registrado, o motorista do veículo que capotou é um homem de 42 anos. E o mais triste de tudo, ele morreu depois dessa colisão. Morte constatada no próprio local por uma equipe médica acionada pelas testemunhas e por outra pessoa que estava também passando por ali. Uma equipe da Polícia Militar foi quem atendeu o caso. Testemunha disse aos policiais que viu o veículo em alta velocidade costurando os outros carros. Por isso também decidiu gravar esse gesto perigoso que acabou custando a vida do motorista quando ele perde o controle, bate no poste e o carro capota. História registrada no 13º Distrito Policial de Campinas como homicídio culposo na direção de veículo automotor, e as imagens certamente vão ajudar nesse inquérito policial. Agora, sobre o trânsito em Campinas, a cidade registrou pelo menos uma notícia daquelas pouco melhores para o trânsito. Uma redução no número de multas por circulação irregular em faixas exclusivas. Acidentes já foram registrados por imprudência de motoristas que aceleraram na faixa de ônibus, imaginando que tá tranquilo, tá livre. Só que sempre tem algum pedestre, algum passageiro esperando por ali, fora que a faixa de ônibus ela é estratégica para agilizar o trânsito de avenidas importantes da cidade. Quem traz esses números e conta mais sobre esse estudo da INDEC é a Nath Luquezzi. Ao transporte coletivos entre janeiro e agosto de 2025. Houve uma queda significativa de 13,3% nas infrações em relação ao mesmo período do ano passado, de 2024, que somaram 4,7 mil. Segundo a INDEC, do total de autuações neste ano, quase 65% foram registradas por meio de fiscalização remota com vídeo monitoramento. A Avenida das Amoreiras concentra o maior número de infrações, principalmente nos trechos próximos à Rua Laranjal Paulista e à Avenida Prefeito Faria Lima, somando assim 2,5 mil ocorrências. Na sequência aparecem as avenidas Benjamin Constant e Senador Saraiva, com 154 infrações registradas. Os locais passaram a contar com fiscalização por vídeo monitoramento entre dezembro de 2024 e maio de 2025. As regiões receberam as câmeras principalmente para coibir o desrespeito às faixas exclusivas. A operação das câmeras é realizada pela Central de Monitoramento da INDEC. Além do vídeo monitoramento, a fiscalização das faixas exclusivas de ônibus em Campinas também é realizada em campos pelos agentes de mobilidade urbana. A circulação irregular é devidamente sinalizada e proibida por lei. As faixas exclusivas em Campinas ficam em vias como Alix da Cunha, Francisco Glicério, Campos Sales, Benjamin Constant, Andrade Neves, José Paulino. Tem faixa exclusiva de ônibus na Carolina Florense, na Buarque de Macedo, na Avenida da Saudade, na Abolição e na Júlio de Mesquita. Tem um corredor central na Anchieta, na Orozimbo Maia, na Senador Saraiva, Moraes Salles e Irmã Serafina. E ainda os corredores do BRT, na John Boy Dunlop, do Campo Grande, na Moreiras, na Rui Rodrigues, na Camucim, tudo na região do Ouro Verde. Fora o corredor perimetral, que é exclusivo e segregado para ônibus. Ninguém é fã, Walter Sena, de radar. Ninguém aqui fica feliz quando novos radares são instalados na cidade. Campinas, que já teve aquela piada de que deixou de ser a cidade das andorinhas para virar a cidade dos pardais, que é o apelido desse equipamento. Mas, infelizmente, o brasileiro às vezes só aprende quando mexe no bolso. Corredor exclusivo de ônibus não é um luxo. E o motorista tem que entender que ele não pode querer ser o malandro que vai dar um jeitinho de cortar só esse trecho aqui e ali. Corredor exclusivo de ônibus, ele é estratégico para agilizar o trânsito do próprio dono de um veículo particular e de quem depende do transporte público, para você ter agilidade e o incentivo para que as pessoas deixem o carro em casa e vão trabalhar, fazer as atividades de ônibus. Claro que todo mundo quer ter o seu conforto, mas nem todo mundo tem essa possibilidade. E se você consegue respeitar isso na base da educação, perfeito. Mas, infelizmente, a única forma de entender como funciona um corredor exclusivo, às vezes, é quando a multa chega na casa do motorista, Sena.
É verdade. Infelizmente, é quando dói no bolso que as pessoas acabam na marra tendo uma conscientização. Às vezes não se conscientizam, viu? Apenas deixam de infringir a lei porque sabe que vai ser punido no bolso, né? Que vai ter que pagar a multa. O corredor de ônibus é uma coisa necessária porque realmente agiliza o deslocamento dos veículos do transporte coletivo para, primeiro, né, levar os passageiros em menos tempo e depois também para fazer com que o sistema consiga fluir, né? Porque tem lá todo um estudo de quanto tempo tem que levar um ônibus para sair do ponto final, para ir para o terminal central, aquela coisa toda, e com o corredor de ônibus isso simplifica a fluidez do tráfego. Eu só lamento que em alguns locais de Campinas, onde a via já é muito estreita, foi-se implantado um corredor de ônibus e não alargou a pista para dar mais vazão também para os carros de passeio, né? E isso, é claro que a boa engenharia de tráfego privilegia o transporte coletivo. Você não pode privilegiar os carros de passeio e comprometer e complicar e prejudicar o transporte coletivo. Mas é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo quando se tem boa vontade política e mobilizar recursos para isso. Então você pega, por exemplo, o corredor lá da John Boy e das Amoreiras, ali foi feito um trabalho legal. Porque pensou-se no corredor do BRT e, ao mesmo tempo, alargou-se o leito ali, viário, para conseguir contemplar tudo. Então, no passado, imagina, as Amoreiras e a John Boy eram dois corredores ali importantes, né, de uma região muito grande e que não tinha capacidade de suportar o tráfego de veículos que tinha naquela região. Então, tem algumas soluções boas, outras ruins. E entre as ruins eu cito ali, por exemplo, o Rótula, né? O projeto Rótula na Avenida Anchieta, Moraes Salles, a Irmã Serafina. Ali é um trânsito congestionado, em horário de pico fica estrangulado, porque realmente fica uma faixa apenas de veículo, e aí os espertinhos tentam furar, passar, ultrapassar de maneira errada e seguir ali a questão da faixa de ônibus exclusiva. Agora você falou uma coisa de educação no trânsito, isso é uma coisa mais complicada. Esse acidente que você acabou de falar ali na rodovia Heitor Penteado, no prosseguimento da Avenida Moraes Salles, eu vi as imagens lamentáveis e ali não tinha corredor, não tinha nada. E dá para ver perfeitamente que não havia espaço para aquele veículo ultrapassar. Ele tentou de um lado, tentou do outro, tinha carro na faixa 1, tinha carro na faixa 2, ele acabou invadindo ali o acostamento, que é uma extensão ali daquela via, perdeu o controle, bateu no carro da esquerda e ainda acabou se chocando contra um poste violentamente, acabou morrendo, o motorista. Então dá para ver ali que ele estava com pressa, que ele estava, sei lá, ele cometeu ali uma imprudência muito grave, né, ao volante, né, acabou tendo uma atitude inconsequente. Não se sabe o motivo, se ele estava atrasado, se ele estava com algum problema, sei lá. Ou se ele simplesmente acha que tem que ir mais depressa do que os outros. O fato é que ele colocou a própria vida em risco, colocou a vida de outros condutores em risco e, felizmente, não acabou bem para ele, infelizmente. Mas, felizmente, ele não vitimou outras pessoas que estavam ali. Então, às vezes, a pressa, Heitor, e a falta de educação no trânsito pode trazer consequências gravíssimas como essa que a gente viu, infelizmente, hoje. Para a gente finalizar esse bloco, uma ocorrência triste em andamento. Atenção, você que passa pelo centro de Campinas, há um atendimento sendo feito pelo Corpo de Bombeiros na rua Barreto Leme. Um incêndio em uma casa, infelizmente, terminou com a morte do morador desse imóvel. O Corpo de Bombeiros está no local com viaturas que foram acionadas desde mais cedo e a vítima foi encontrada carbonizada. O fogo já foi controlado, mas a Defesa Civil permanece no local, aguardando a perícia da Polícia Técnico-Científica para fazer uma vistoria e assim tentar alguma informação de como as chamas se iniciaram. Trabalho feito também para não deixar o fogo se espalhar pelos imóveis vizinhos. Ainda não há informações sobre a identidade da vítima, porque isso só vai acontecer depois do trabalho pericial na residência. E claro que nós vamos também respeitar o momento para que a família receba informações das autoridades, dos policiais que ali estão, para antes também comunicar. Mas é na rua Barreto Leme esse incêndio, grandes proporções, ainda não se tem informações sobre as causas. É um imóvel que
pelo que a gente recebe de informação, aquelas casas mais antigas que podem ter algum problema mais estrutural, mas ao longo da nossa programação a gente vai trazer novidades desse assunto. Se você puder não passar por ali nesse momento, porque há uma interdição parcial para o trabalho do Corpo de Bombeiros, busque rotas alternativas se você estiver no trânsito. 13h será também um dos assuntos no Acontece na programação da Band. Telejornal apresentado pela Laís Peçanha, de segunda a sexta-feira, na tela da Band. São 11h04, Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta nós vamos girar a nossa equipe de reportagens também em Brasília, porque movimentada esta sexta-feira, a Polícia Federal prende nesta manhã o homem conhecido como Careca do INSS, apontado como um dos líderes do esquema que tirou dinheiro de aposentados e pensionistas sem que eles autorizassem qualquer tipo de desconto. E a repercussão do julgamento agora concluído na primeira turma do STF do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus pela trama golpista entre o final das eleições de 2022 e o dia 8 de janeiro de 2023. E a sua participação pelo nosso WhatsApp, o 19971021493. O intervalo é rápido, na volta a esses e outros assuntos aqui na RB. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. A Bandeirantes acompanha os fatos, noticia o indispensável e apresenta a informação para que seja discutida, debatida. Contamos com jornalistas de peso e convidamos especialistas para análise embasada, com detalhes, para você ter ferramentas para entender melhor, relacionar os pontos e chegar às suas conclusões. A rádio que investiga, esmiuça, explica, expõe argumentos. É a sua rádio de sempre. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Campeonato Brasileiro 2025 no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Gol! Com a equipe líder de audiência eleita para o hall de notáveis da ACESP. Emoção, credibilidade, um show de informação e toda a vibração da torcida. Apoio! Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 7 minutos, 11h07, de volta com o nosso Manhã Bandeirantes. Obrigado pela sua companhia, você que nos acompanha pelo FM 85.7, pelas nossas plataformas digitais. Daqui a pouquinho, 11h30 da manhã, tem o Nossa Área, hoje com Carlos Batista, a origem da informação para você, aqui na programação da Rádio Bandeirantes. E a preparação para a rodada do final de semana. Campeonato Brasileiro da Série C tem a segunda rodada. Daqui para frente, todo jogo é decisão. E você vai acompanhar amanhã, às 5 da tarde, também na tela da Band, com a narração do Carlos Batista, Náutico e Guarani, direto do Estádio dos Aflitos, capital pernambucana, cidade de Recife. Náutico e Guarani.
Jogo que, claro, terá transmissão também da Rádio Bandeirantes. Terminou o Bugre, que precisa pontuar de qualquer forma, de preferência ganhar do Náutico. Não é fácil, mas perdeu em casa, tem que recuperar ponto fora. Terminando o Guarani, você fica com o melhor pós-jogo do rádio do interior paulista, com a cobertura do Edu Pinheiro. E no domingo, a bola volta a rolar aqui na Rádio Bandeirantes, 7 da noite, no Moisés Lucarelli, tem Ponte Preta e Brusque. Se a Ponte vencer o segundo jogo seguido nesse quadrangular final, dá um passo gigantesco rumo ao acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. E tudo isso com a emoção que só o Grupo Bandeirantes leva para você na tela da Band, na Rádio Bandeirantes Campinas. 11 da manhã e mais 9 minutos, 11 e 9. Deixa eu dar um recado para você que está nos acompanhando, que essa história pode ser também a sua. O que acontece com a Nelsense Fragrâncias, de repente é o que está acontecendo com a sua empresa. Porque todo mundo conhece uma empresa que trabalha como se fosse uma biblioteca, imprimindo pedidos, usando carimbos, assinatura à caneta, tudo na mão, tudo no olho. O Celso vivia isso na Nelsense, que é uma indústria de fragrâncias. Para cada nota fiscal e pedido que chegava, era uma nova impressão, tudo tinha que ser conferido no olho. E quando acontecia um erro, era muito tempo e papel perdido. Isso mudou quando a Inovar ASC apresentou para o Celso as soluções do WK Radar. Hoje, o Celso abre o WK Radar e tem todos os processos e documentos digitais. Não tem mais pedidos físicos, as 4 caixas de papel que eram gastas viraram apenas 2, e isso também pode ser a realidade na sua empresa, no seu trabalho. Anote o site que eu vou te passar, wk.com.br. wk.com.br. Quer sair do papel assim como o Celso e a Nelsense? Então entre em contato com a Inovar ASC para saber as soluções que só o WK Radar oferece para você. O número do telefone é DDD 19 3291 9650. 3291 9650. Anotou? Então entre em contato, diga que você viu esse recado, acompanhou aqui na Rádio Bandeirantes Campinas e que você certamente vai agilizar tudo na sua empresa. WK Radar é a gestão da sua empresa em suas mãos. Rádio Bandeirantes. São 11 horas da manhã e mais 11 minutos. A Polícia Federal prendeu Antônio Carlos Camilo Antunes. Não reconheceu pelo nome? Então, pelo apelido você vai saber de quem estamos falando. O careca do INSS. Ele e o empresário Maurício Camissotti estão detidos acusados de serem operadores do esquema de desvio de recursos de aposentados e pensionistas. Prisão autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. A repórter Tayane Melo, conosco direto de Brasília, é quem traz os detalhes e o que acontece nesse momento na capital federal em relação a uma investigação de quem tirou dinheiro de gente inocente que depende desse benefício para pagar as contas do dia a dia. Bom dia para você, informações com a repórter Tayane Melo. Visto, inclusive, era esperado para depor na CPMI do INSS na semana que vem. Então, já temos aqui essa sexta-feira movimentada em Brasília, estamos aqui em frente à Superintendência da Polícia Federal, aqui na região central da capital, e o careca do INSS, está nesse momento aqui na Superintendência. Foram apreendidos vários itens, carros, nessa operação de hoje de manhã, que é um desdobramento da operação sem desconto. Foram apreendidos carros de luxo, relógios e também dinheiro. O careca do INSS, essa figura central, então, apontado nesse esquema de fraude de mais de 6 milhões que foram retirados de forma indevida de aposentados e pensionistas. Em São Paulo, foram apreendidos também, além de carros de luxo, armas e também esculturas, obras de arte. E também, durante essa operação contra fraudes, além do careca do INSS, também
foram alvos o Maurício Camisotti, ele que foi preso aí em São Paulo. Ele é apontado como sócio oculto de uma entidade e beneficiário das fraudes na Previdência. A defesa dele se manifestou e disse que não há qualquer motivo que justifique a prisão no âmbito da operação relacionada, então, a essas fraudes ao INSS. Além deles dois que eu já falei, né, que foram alvos, então, de prisão, o advogado Nelson Williams também está sendo alvo nesse momento de busca e apreensão. O escritório dele em São Paulo está sendo alvo agora de busca e apreensão, e a defesa dele disse que ele tem colaborado integralmente com as autoridades e que confia na apuração da polícia, que vai demonstrar então a total inocência dele. Então, no total, são cumpridos 2 mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão em São Paulo e também aqui no Distrito Federal. Todos esses mandados foram expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Então, a gente segue daqui acompanhando todas essas repercussões, e quem tem mais detalhes também está acompanhando de perto toda essa operação é o repórter Andrews Neri, que está nesse momento em frente à casa do Careca do INSS, acompanhando porque a Polícia Federal está lá dentro ainda. Andrews. É isso, Thay. Bom dia para você. Então, a residência do Careca do INSS fica aqui no Lago Sul, bem perto do aeroporto de Brasília, a poucos quilômetros do centro da capital. Neste momento, temos aqui 2 viaturas da Polícia Federal, ali, ou seja, agentes da PF estão dentro desta residência no momento. E a Thayane falou justamente sobre o que foi apreendido durante esses mandados de busca e apreensão. E essa lista pode aumentar, justamente porque os agentes estão aqui dentro, aí checando, então, equipamentos eletrônicos. É de praxe, então, que as forças policiais chequem notebooks, celulares, enfim, tudo que pode ser encontrado, que pode ser utilizado como prova durante esta investigação, está sendo averiguado neste momento. Portanto, podemos ter a saída aqui, então, desses policiais a qualquer momento, com mais informações, mais provas aí, então, a serem anexadas neste processo envolvendo a questão dessas fraudes no INSS. Vamos lembrar aí que mais de 1,5 milhão de brasileiros já se cadastraram, já indicaram aí ao INSS que deveriam ser ressarcidos, ressarcimento que já começou. A expectativa é que ainda neste segundo semestre, que até o final do ano, que esses pagamentos sejam concluídos. Foram bilhões de reais, como a Thayane falou, mais de 6 bilhões que acabaram sendo desviados, e de acordo com essas investigações, de acordo com as informações iniciais que a gente pôde apurar, de fato, o Careca do INSS, ele teve uma participação significativa em todo este processo. Enquanto isso, então, os policiais aqui na residência. Volto com vocês do estúdio. Muito obrigado à nossa equipe de Brasília em pontos diferentes para trazer a melhor informação, a mais completa para o nosso ouvinte, e com uma sensação, Sena, de que tá, agora sim. Porque descobertos os protagonistas da fraude, descoberto o tamanho do rombo, criada uma solução para devolver, solução discutível, mas que está sendo feita para a devolução desse dinheiro, faltava aquele gostinho de, tá, ninguém vai ser preso? Agora, o Careca do INSS, que pediu na justiça para não ser chamado de Careca do INSS, perdeu e vai ficar eternizado como Careca do INSS, está preso ao lado de um empresário que seriam os principais articuladores desse esquema fraudulento. Cedo ou tarde a gente imaginava, né, que ia chegar esse tal Careca do INSS, e a gente imagina que com a prisão e tem 2 caminhos, né? Uma bela técnica de interrogatório ou um belo trabalho de inteligência para ramificar os desdobramentos, né? Quem participava, de que maneira isso era feito, que tipo de autoridade estava envolvida, quais funcionários da Previdência facilitavam o acesso dessa quadrilha aos descontos indevidos, né, fraudulentos dos segurados do INSS, porque isso é praticamente impossível você montar um esquema desse sem a participação de agentes públicos, né, que tinham o controle de senhas e etc. de dentro do sistema da Previdência Social, que é coordenado pela Dataprev, que é a empresa de processamento de dados da Previdência. Outro caminho, né, seria uma delação premiada, uma colaboração premiada com a Justiça, mostrando tintim por tintim
como que esse esquema funcionava. A expectativa é que isso aconteça a partir de agora e a gente torce para que não haja um magistrado, seja de qual instância for, para arrumar um habeas corpus para essa pessoa agora, antes dessa fiscalização terminar e essa investigação terminar. Para que a gente tenha efetivamente, independentemente de que governo e de que partido, todas as pessoas responsabilizadas e punidas, porque realmente você descontar, as pessoas falam, porque se você pegar R$1 de cada aposentado e pensionista do Brasil, dá uma grana, né? Dá uma fortuna. Agora imagina você ficar descontando todo mês, né? Invariavelmente, ou você descontava dinheiro de quem não pediu emprestado, ou você embutia uma grana a mais de quem pediu emprestado e ia lá uma taxazinha adicional, e os aposentados, infelizmente, não tinham como, não acompanhavam isso. Muitos tinham dificuldade de acompanhar de modo eletrônico essas coisas, ou achavam que aquilo estava certo e acabavam enriquecendo essas quadrilhas que não tem outro termo, viu? Roubaram os segurados da Previdência Social. Agora, claro, o dinheiro tem que ser devolvido. Ótimo, está sendo lá devolvido. Só que, não pode ser o Tesouro Nacional, ou seja, o nosso rico dinheirinho que vai pagar essa conta. Quem roubou é que tem que pagar. Então agora, com essa prisão, né, de uma das pessoas centrais desse esquema criminoso, é muito provável que a Polícia Federal, os investigadores vão conseguir destrinchar para onde foi esse dinheiro e precisa bloquear bens, né, dessa gente toda para conseguir ressarcir essa grana. Não pode ser o Tesouro Nacional, mais uma vez, fazer esse pagamento e quem roubou fica impune, o dinheiro acaba ficando com quem roubou, nesse caso, compensaria o crime. Às 11h20, Brasília também repercute o fim do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus pela chamada trama golpista. E não apenas pelo que acontece no Brasil, mas pelo envolvimento também de políticos internacionais. Deputados dos Estados Unidos, do Partido Democrata, após o fim do julgamento da trama golpista, publicaram uma carta em que acusam o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de usar a guerra comercial contra o Brasil para proteger o ex-presidente Jair Bolsonaro, que o texto dos deputados norte-americanos chama de seu colega golpista. Na mensagem, os deputados de oposição ao governo Donald Trump disseram que o país deveria apoiar o povo brasileiro enquanto este começa a superar a ameaça à sua democracia. Vou ler um trecho da carta. Esse caminho, no entanto, foi prejudicado pelos esforços do governo Trump para interferir nas instituições democráticas brasileiras, tendo imposto uma tarifa ilegal de 50% ao país para manipular esse processo judicial. A jornalista Mônica Bergamo publicou na sua coluna, também no portal da Band, na Rádio Band News FM, a informação de que essa carta também repercute em Brasília, com o entendimento de boa parte, até de políticos mais aliados ao ex-presidente Bolsonaro, de que esse movimento acabou atrapalhando mais do que ajudando a imagem do grupo que tenta, de alguma forma, livrar Bolsonaro da cadeia e, numa última instância, colocá-lo também nas urnas para disputar a presidência em 2026. Não é a única repercussão de um assunto tão importante e que terá novos capítulos e desdobramentos daqui para frente. A Natália Passi conta pra gente mais informações sobre a repercussão do assunto e tem reportagem também para você ouvir os argumentos dos últimos ministros que faltavam votar na sessão do STF. Natália. O presidente do Supremo, que não faz parte da primeira turma, afirmou ao fim do julgamento que o processo foi público e transparente, baseado em provas e dentro do devido processo legal, mas que ninguém estava saindo de lá feliz. Luiz Roberto Barroso aproveitou para elogiar o trabalho do relator Alexandre de Moraes e ainda pontuou que a análise do caso encerra o ciclo do atraso. Em uma rede social, o governador de São Paulo disse que a decisão foi injusta. Tarcísio de Freitas não citou o Supremo ou Moraes, mas afirmou que Bolsonaro e aliados foram vítimas de penas desproporcionais. A oposição no Congresso também rebateu
diz que há brechas para a discussão de uma anistia ao ex-presidente. Nos bastidores, aliados afirmam que Bolsonaro ficou indignado com a condenação. Apesar de já esperar o resultado desfavorável, classificou a decisão como injusta. Já os governistas comemoraram ao considerar todas as penas adequadas. Na reportagem, o Valtano de Oliveira detalha os votos finais de Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. A primeira a votar, Carmen Lúcia, seguiu o entendimento do relator Alexandre de Moraes e defendeu a condenação de todos os 8 réus do chamado Núcleo Central. No começo do voto, a ministra ressaltou o papel do Supremo. Este Supremo Tribunal Federal teve e continua tendo este compromisso, que é o dever que tem historicamente honrado em seu desempenho de fazer com que todos os julgamentos observem os direitos fundamentais de um lado e os deveres que os órgãos estatais têm com a sociedade de responder que o direito está prevalecendo. Ao contrário do voto de ontem do ministro Luiz Fux, Carmen Lúcia permitiu intervenções. Ministra Carmen, Vossa Excelência concede uma parte. Todos, ministro. Olha que eu sou literal em relação a esse ponto. Esse é um trecho, portanto, do último dia do julgamento, inclusive com a chamada dosimetria da pena. A participação do nosso ouvinte na Rádio Bandeirantes Campinas. Se dá tempo da gente ouvir o máximo possível de quem está conosco nesta edição do Manhã Bandeirantes e participa pelo WhatsApp, o 19971021493. Bom dia, Heitor. Bom dia. Bom dia, Nath. Bom dia, Sena. Bom dia. Estou feliz demais com essa condenação de 27 anos e 3 meses do elemento lá de... elemento ex-presidente. Não porque sou petista, e sim pela dona Dalva, pelo seu José, pelo seu Sebastião, por você, Maria Cristina, meu amor, por você e por 700 mil brasileiros que morreram na Covid por falta de vacina. Tandy Negrão. Ontem muitas publicações foram nesse sentido nas redes sociais, de um sentimento de quem entendeu que a postura do ex-presidente Bolsonaro mais atrapalhou do que foi feito um trabalho para amenizar os impactos da pandemia da Covid-19. O Edivalmir Massa, ironicamente, escreve: Heitor, viva a democracia que tem preso político. É o entendimento dele a respeito do julgamento que nós acompanhamos no Supremo Tribunal Federal. A mensagem também do Paulo Neves. Que pena, os ouvintes não têm mais espaço no programa. Tem, Paulo? Pode mandar seu áudio aqui, 1 minuto e 48, com tempo apertado numa sexta-feira. Infelizmente, a gente não consegue compartilhar. Mensagens mais curtas a gente consegue nessa reta final, porque o Batistão já tá chegando com nossa área. Bom dia, Heitor. Bom dia. Bom dia, Nath. Eu não tô feliz com a prisão do Bolsonaro, não. Eu acho assim que nem esses generais. Na verdade, estou decepcionado com essas pessoas que fizeram isso com o Brasil, né? Caramba, cara, é um presidente, um general, pessoal que tem bastante informação, né? Pessoal que sabe o que já aconteceu no Brasil e fazer essas coisas, né? Na verdade, estou decepcionado com eles. Não estou feliz, não, né? E essa é a verdade. A mensagem do Alexandro, morador do centro, agradecendo ao Batata, grande torcedor pontepretano. Um absurdo, tinha que estar todo mundo preso, inclusive o presidente Lula. O Edmilson, num outro assunto que nós falávamos mais cedo, sobre as faixas exclusivas, ele fala da Avenida Lix da Cunha. Tem uma faixa exclusiva para ônibus, mas dizendo que é só em um horário, das 6 às 8 da manhã, das 4 da tarde às 7 da noite. Sendo assim, o tráfego de veículos é permitido fora desse horário? Se tem faixa, se tem placa, sim. Aí é uma forma de, no horário de pico, liberar a faixa apenas para o motorista do ônibus. Eu, na dúvida, eu evito até fora do horário. Se você conseguir ler, né? Porque às vezes você vai tentar ler aquele negócio, não consegue, põe em risco. Mas se você tiver ciência de que realmente é só no horário de pico, isso tem na Abolição também. Na Avenida Abolição tem uma placa ali que é só no horário de pico. Então você pode realmente transitar pela... acho que é uma medida mais inteligente essa, que não é um corredor propriamente de ônibus, mas é só para desafogar no horário de pico. Essa medida é boa. Agradecendo ao Adriano Vermelho, também na nossa companhia. Agradecendo a mensagem do Rodrigo Pinheiro, torcedor cruzeirense, tá feliz da vida, classificado para a semifinal da Copa do Brasil.
a todos que estão conosco no FM 85.7 e que a partir de agora vão ficar com o noticiário esportivo. 10 para 7 da noite, Walter Sena espera você no Band Cidade na tela da Band Campinas. Sena. Estaremos lá esperando para passar o resumo de tudo de mais importante que aconteceu. Bom dia, obrigado, Heitor, bom dia a todos. Daqui a pouquinho tem Nath Luquezzi na Expo Flora, ao lado da Lari Lopes, na edição especial do Band Mulher. É isso mesmo, Nath? Arte, gastronomia e o mundo mágico das flores. Até segunda. Trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, do nosso querido Danilo Capucci, que hoje se despede para novos desafios, levando toda a nossa torcida, todo o nosso carinho e com a coordenação do Gil Kleber. Vem aí, Carlos Batista, com o Nossa Área. Um grande abraço e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube.